E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd e Cinéfila. Hoje eu vou estar falando de um filme do Billy Wilder, um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, que que dirigia na Era de Ouro hollywoodiana. Estou falando do Billy Wilder, com o filme A Testemunha de Acusação. Engraçado que eu já tinha feito live com o meu amigo Ricardo no Novo Cine Debate, eu tinha feito vídeo no Filmes e Mais, e aqui não, como? Como assim? Como assim? No meu canal não. Então eu estou aqui mais uma vez para falar sobre ele no meu canal. Psicóloga no cinema. Ele é um drama, um suspense, tribunal. Ele é baseado em um conto, né, da Agatha Christie, de 1925, né, que saiu primeira vez em 1925 e depois, em 1935, fez parte de uma coletânea de contos, né, que foi lançado só em Londres. A Agatha Christie, ela reescreveu a história em 1953 e A Testemunha de Acusação virou uma peça teatral em Londres. Curiosidades do filme. Marlene Dietrich passou esse projeto, ela teve com o roteiro nas mãos e passou esse projeto para o Billy Wilder. E ela pediu, assim, a única condição era que ela iria trabalhar no filme, que ela ia ser uma das atrizes, né, um dos personagens principais. E ela não queria que outra pessoa, além de Billy Wilder, dirigisse. Então, ela passou o roteiro para o Billy Wilder e ela queria apenas que ele o dirigisse, né? E dito e feito, ele dirigiu. E é engraçado que muitas pessoas antigamente pensavam que era do Alfred Hitchcock, né? Pelo clima tenso, pelo suspense, mas não, era o Billy Wilder. Com outras curiosidades, né? Billy Wilder já tinha trabalhado com a Marlene Dietrich em A Mundana, né? E nesse filme, e é simplesmente maravilhoso, né? Vou fazer uma sinopse, contar mais ou menos como é que é. O Wilfred, né, estrelado pelo Charles Langton, ele teve uma crise muito séria, né, no coração, e ele tem que cortar muitas coisas na vida dele, fazer dieta não apenas de comida, bebida, cigarro, mas também não pegar casos impossíveis ou quase impossíveis, que é o que ele gostava, né? Esse advogado britânico, ele tinha ele era assim considerado um gênio. Ele conseguia decifrar casos quase impossíveis. E foi isso que o médico não queria que ele fizesse. Queria que ele pegasse umas férias e nada de resolver casos complicados. Mas você ouviu? Não, nem ele. Ele chegou em casa com a enfermeira, né? Com a enfermeira Miss
Plinson, né? Que é interpretada pela Elsa Lanchester. E para ele não fazer coisas assim que não deveria, eles até colocaram uma cadeira na escada, né? Automática, que aí ele estava lá no primeiro degrau, levava até o último. Mas o que acontece? Foi nesse mesmo dia que Leonard Vole, interpretado por Tyrone Power, esse filme é o penúltimo ou o antepenúltimo que ele fez antes de sua morte, infelizmente, penúltimo, né? Apareceu na casa do advogado e começou a contar, né, o que aconteceu. O Vole, Leonard, ele estava sendo acusado de ter matado uma senhora de idade que era solteira e que vivia com a empregada, né? E essa mulher, que foi encontrada morta, tinha trocado o testamento, sendo que ele, o Leonard, era o único que iria receber a sua herança, né? E ele acabou virando o principal suspeito, né? Aparentemente ele era um cara carismático, ele é um cara muito conhecido, muito querido pelas pessoas. E o que acontece? O Wilfred não conseguiu recusar o caso depois de ter passado para uns 2 advogados colegas deles. Aí, né, o Wilfred acabou ficando com um caso e sempre brigando com a enfermeira, né? Tadinha, é complicado. Tem certos clientes que são complicados, mas ele era o advogado mais inteligente, que captava melhor as coisas. Ele era um cara sensato, perspicaz, e percebeu que era um caso extremamente difícil. Então, tinha horas que ele acreditava no Leonard Vole, tinha horas que não. Mas uma coisa que chocou foi a Christine Vole. Quem é? É a Marlene Dietrich, porque ela era uma mulher fria, calculista, era uma mulher enigmática, misteriosa, que ao invés de ser testemunha de defesa, foi testemunha de acusação. E isso foi assim chocante, porque a gente não espera que a esposa de alguém vai testemunhar contra. Nossa, foi um tremendo bafafá, chocou todo mundo. E o caso do Leonard foi piorando. Por quê? Porque a Christine, né, a sua esposa, era sua única álibi. E ela ser contra e foi piorando mais e mais, né? E enquanto o julgamento acontecia, mais a tensão aumentava. E a Christine Vole era uma ex-atriz, né? Então ela criou uma personagem para entregar cartas, né, para o Wilfred. E assim deixar a imagem dela mesma ruim, porque nas cartas estava dizendo tudo ao contrário do que ela estava dizendo no julgamento. Enfim, esse filme é conhecido
pelas tremendas reviravoltas que deu, e tem um plot twist no final. Não vou contar, mas se preparem. Na época que estava no cinema, as pessoas que assistiam eram proibidas ou pediam para que não falassem o final, né? É simplesmente fantástico. O Charles Langton, esse personagem foi o mais queridinho dele, foi um dos mais elogiados, né? É incrível. Quem não assistiu, eu recomendo, super recomendo. É um suspense de tribunal tão bom quanto 12 Homens e uma Sentença, e inclusive são do mesmo ano. É incrível. Você vai se identificar com vários personagens. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.